minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com Alma. Por aqui eu ajudo mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Então, se você é uma mulher cristã que acredita em Deus, acredita na Bíblia e segue os seus conselhos, você é muito bem-vinda por aqui, independente da sua religião. Por aqui, a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade sobre Deus e sobre você cura. Eu sou Bárbara, eu sou cristã, psicanalista, sou mãe, sou esposa e por muito tempo na minha vida eu vivi um vazio de tentar conquistar amor dos outros, me anulando, me moldando aos ambientes, a lugares, me sacrificando para caber na expectativa dos outros. E aqui eu quero abrir um espaço para contar um pouquinho para você sobre a minha história. Durante muito tempo eu achava que eu era uma pessoa autêntica, quando na verdade eu usava essa palavra, autenticidade, para ser grosseira, para ser invasiva, para dizer o que as pessoas não queriam ouvir e até para dar a minha opinião, mesmo as pessoas não perguntando a minha opinião. E eu sempre pensei que isso era a autenticidade. Na verdade, eu só precisava de um equilíbrio entre falar o que eu penso e tudo mais, sem que eu precisasse agredir ou invadir o espaço das pessoas ou ferir as pessoas à minha volta. E isso, com o tempo, foi me tornando uma pessoa sozinha, sem amigos, sem pessoas ao meu redor. Só mesmo familiares e pessoas que gostavam muito de mim. Porque quem quer por perto uma pessoa que fala o que pensa, não mede as palavras? Ninguém, não é mesmo? Só que aí, em vez de eu achar esse equilíbrio, eu fui para um outro extremo. Eu comecei a anular completamente quem eu era. E aí eu já não dava mais a minha opinião, e aí eu já não era mais do jeito que eu era, extrovertida, engraçada, aquela pessoa de bem com a vida, porque eu comecei a me anular completamente. Porque eu não encontrava um equilíbrio entre ser eu mesma sem ferir ou magoar as pessoas à minha volta. Então, quando eu comecei a me anular dessa maneira para caber em alguns espaços e para poder ter pessoas por perto, para não me sentir tão excluída, eu comecei a adoecer. Pois é, eu adquiri um problema chamado tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E doenças autoimunes, na visão psicanalítica, é uma doença psicossomática. Então, durante muito tempo, eu fiquei me anulando e sendo essa pessoa que não era eu mesma. E aí, quando eu fui descobrir a psicanálise, quando eu fui fazer o curso de psicanálise, eu percebi o quanto eu estava completamente equivocada e quanto eu estava ferida e precisando ser curada e tratada com questões interiores. E não era Deus que faltava na minha vida, era só eu me conhecer mais. Então, eu comecei a ir em busca desse autoconhecimento e resolver as minhas feridas internas. Foi aí que a cura começou a vir. Então, a verdade é que não há amor real aonde você não possa ser quem você é. E o tema de hoje, desse episódio, é sobre essa ferida na nossa autoimagem. Quando você sente que precisa se esforçar demais para ser aceita, porque no fundo não se sente digna de amor. E o episódio 7 de hoje do Conversa com Alma é: você tenta agradar todo mundo para se sentir amada? O que significa essa ferida? Nada mais é do que você acreditar que você só será amada se for perfeita, se agradar, se estiver sempre sorrindo e cuidando de todo mundo. Essa ferida profunda faz você acreditar que seu valor está diretamente ligado à sua utilidade. Quando você não consegue atender às expectativas dos outros, surge um sentimento esmagador de inadequação. Eu gosto muito de um filme que chama O Homem Bicentenário e é um filme bem antigo com o Robin Williams e nele ele faz um robô que serve uma família e ele vê nessa família as pessoas morrendo, né? As pessoas morrem e ele continua ali vivendo, né? Porque afinal ele é um robô, então ele vive eternamente.
Ele tinha uma palavra que ele usava muito quando as pessoas o agradeciam, porque apesar dele ser um robô, aquela família tinha um carinho por ele, porque já fazia tanto tempo que ele estava ali, que a família acabou criando um amor pelo robô. Então a família agradecia muito a ele, né? Muito obrigada, obrigado, obrigado. E ele falava a seguinte frase: isto fica feliz em ser útil. Quando eu ouvi pela primeira vez, me confrontou de uma maneira, bateu de frente com aquilo que eu estava buscando. Eu buscava agradar a todos para me sentir útil e para me sentir amada. Eu achava que ser útil era estar sempre disponível. Eu achava que ser útil era sempre me anular para servir quem quer que fosse. E nisso eu engolia o que eu queria, eu engolia as minhas vontades, eu engolia as minhas emoções e as minhas frustrações. No dia a dia, essa ferida com a nossa autoimagem, ela se manifesta de algumas formas. Por exemplo, com a dificuldade em dizer não. Mesmo quando você tá esgotada. Você já passou por isso? Você tá cansada, mas alguém te pede alguma coisa e você não tem coragem de dizer não. Pois é, quando você fizer isso, pare e pense se você não tá querendo somente agradar. Um sentimento constante de que nunca é suficiente, de que você nunca é o suficiente para ninguém, de que você nunca faz o suficiente. Outra forma como essa ferida na nossa autoimagem se manifesta é priorizando as necessidades dos outros acima das nossas. Você deixa o que você quer lá por último e se der tempo você faz. Ou então, quando você tem aquele medo intenso de desagradar ou decepcionar alguém. Outra maneira é quando você sente culpa, quando tenta estabelecer alguns limites nas suas relações. Você já se pegou fazendo esse tipo de coisa? Pois é, isso significa que você tem uma ferida na sua autoimagem. É um ciclo exaustivo de tentar conquistar o amor das pessoas através da perfeição, sacrificando a sua verdadeira essência no processo. Isso não funciona. Pode funcionar por um tempo, mas depois é esmagador. E eu não tô falando aqui sobre aquela vontade que nós mulheres temos de agradar o nosso marido, de agradar os nossos pais, de agradar os nossos filhos vez ou outra. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de quando a gente se anula, de quando a gente deixa de fazer o que a gente quer pra gente só pra agradar o outro. Tá tudo bem nós queremos agradar o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. O problema é quando a gente se anula para fazer isso. Esse é o problema. Você faz quando na verdade não queria fazer, mas a sua busca por amor é tanta que você não consegue não fazer. É aí que está a ferida na sua autoimagem. É um valor condicionado ao serviço. Como se a sua essência só tivesse valor quando você está servindo alguém. Igual no filme que eu falei. Isto fica feliz em ser útil. Ele falava isto porque ele era um robô. Mas será que você não está se sentindo isto também? Quantas vezes você se sentiu isto? Não é ninguém. Você não sabe mais quem você é. Então você é qualquer coisa. Você é isto. Será que o isto em você também fica feliz em ser útil? Você só quer servir e aí você nem se enxerga mais. Você deixa de ser a mulher que Deus te criou para ser. Na psicanálise, isso se chama falso self. É uma versão sua criada para agradar, para evitar a rejeição, para esconder a sua dor verdadeira. É uma máscara. Até pus a fotinha aí de uma pessoa, uma mulher com uma máscara. Porém, a máscara dela tá toda quebrada, né? Porque na verdade ela não tá aguentando mais usar essa máscara. E é assim que a gente se sente, quebrada, destruída, porque a gente só se anula. Só que aí você não entende porque você tá tão quebrada, tão destruída. Mas é por isso, porque você não aprendeu a encontrar o equilíbrio ainda entre se doar e se cuidar. Quando, na verdade, o mandamento de Jesus Cristo que ele deixou para nós é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor próprio é a base do amor ao próximo. Não é a sobra. Essa máscara
que nós desenvolvemos, na verdade, ela vem desde a nossa infância, que é quando nós percebemos que ser quem realmente somos não é suficiente para receber amor e aceitação. E aí, o falso self funciona como um mecanismo de proteção psíquica. Ele emerge, ele surge, né? Quando sentimos que precisamos esconder os nossos desejos, emoções e necessidades verdadeiras para sobreviver emocionalmente. O Winnicott, ele desenvolveu esse conceito e ele explica que o falso self surge quando a criança precisa se adaptar às necessidades do ambiente em vez do ambiente se adaptar às suas necessidades. Isso não significa que seus pais erraram, que seus pais fizeram algo grave com você, não é isso. Muitas vezes a criança ela não tem a capacidade, a criança não tem capacidade psíquica de entender tudo que passa ao seu redor. E o que pode ter acontecido é que em algum determinado momento que você foi expressar aquilo que você estava sentindo, pensando ou querendo, ou aflita até quando criança, e quando você foi expressar isso aos seus pais, naquele momento específico, você não foi acolhida como você desejava e precisava ser. Isso não quer dizer que isso aconteceu muitas e muitas vezes, não é isso. Mas pode acontecer que em um momento específico você internalizou isso. Porque a criança não tem essa capacidade mesmo de entender que naquele momento, não, ela só vai saber que ela não foi acolhida. E aí ela vai internalizar que ela só é amada se ela for útil. Por causa de alguma coisa que possa ter acontecido. Não significa que os seus pais não te amavam, mas é só como você entendeu ali naquele momento. Então, longe de mim aqui colocar culpa em quem quer que seja, muito menos nos nossos pais. Até porque eles fazem o que eles podem, eles fazem o que eles conseguem com as ferramentas que eles têm. E muitos dos pais não tiveram ferramentas o suficiente para educar os filhos. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, mas antigamente não tinha. E aí, isso significa que eles não nos amaram? Não. Eles só falharam, como todos os pais falham em alguma coisa. Só que isso pode ter gerado em você um trauma, uma sensação de que você não é amada por quem você é, mas só pelo que você faz. Mas não necessariamente quer dizer que eles não te amaram, tá? Então, o nosso papel aqui é entender como você criou isso dentro de você e ressignificar isso, para que essa ferida não te doa mais nos dias de hoje. Com o tempo, essa máscara que a gente coloca, ela se torna tão familiar que você mal reconhece onde termina o falso self e onde começa a sua própria identidade, a sua própria essência. Na fé, isso contradiz a essência do amor de Deus. Lá em Romanos 5, diz: Ele te amou ainda pecadora. Você não precisa provar que merece amor. O amor já foi provado por você lá na cruz. Ou seja, ele já provou o amor dele por você lá na cruz. Não há nada que nós possamos fazer para que ele nos ame mais. Não! Ele nos ama apesar de quem nós somos. O amor de Deus, ele é completamente diferente do amor condicional que muitas vezes nós experimentamos no decorrer da nossa vida. Em Efésios, aprendemos que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem daquilo que fazemos, não vem de obras, para que ninguém se vanglorie. Ou seja, nada, absolutamente nada que você faça vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Cristo se revelou como homem para provar que mesmo na nossa humanidade é possível se manter em Deus. Ele sentiu raiva lá no templo quando ele viu o comércio que estavam fazendo lá, ele ficou irado e quebrou tudo, ou seja, ele sentiu, ele teve uma emoção e mesmo assim ele não deixou de ser quem é. E você também não deixa de ser quem você é por causa desse sentimento, por
causa dessa ferida, por causa de uma emoção. Não. Então, quando nós tentamos ganhar o amor de Deus ou das pessoas através do serviço constante, nós estamos operando numa lógica oposta ao Evangelho. A Bíblia nos ensina em 1 João 4,10 que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e nos enviou seu Filho. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Então, nada do que você faça vai aumentar ou diminuir isso. Deus não te ama pelo que você faz, mas pelo que Ele é. Ele é amor incondicional. Você tem valor intrínseco como filha de Deus, independentemente da sua utilidade ou serviço. Em Jeremias 31:3, Deus declara: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso é lindo, não depende de nós. Então, pare de achar que você não é merecedora, porque você já foi amada e é amada por Ele. Ele já sofreu na cruz, se entregou na cruz por você. Então, você é amada, você é preciosa. O que não é esse falso selfie? Quando você usa essa máscara, na verdade, o que passa na sua cabeça? Você tá achando que você tá sendo humilde. Ah, eu sou humilde, eu abro mão de mim pelo outro. Isso não é humildade não, tá? Isso é autossabotagem. Não é cuidado genuíno, porque na verdade você não tá cuidando do outro e servindo o outro o tempo todo porque você quer agradar. Não, é porque você tá esperando o amor em troca. Então não é genuíno. Se fosse genuíno, você não esperaria esse amor de volta. Você já se sentiria amada, mas você só faz porque você quer o amor de volta. Então não é genuíno. E também não é verdadeiro. Não é um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele surge quando nós fazemos as coisas pelos outros sem expectativas, sem esperar nada em troca. A gente faz simplesmente porque nos dá prazer. Só que isso só acontece quando você tá bem resolvida com você mesma, com aquilo que tá aqui dentro. Se você tá bem com você mesma, você consegue servir dessa maneira e agradar dessa maneira, sem esperar nada em troca, porque você já tá bem com o seu auto-amor, com o seu autocuidado. Você já sabe que você é amada. Você já sabe quem você é em Deus. Então você não precisa do amor de ninguém mais, da aceitação de ninguém mais. Você já é amada e já é aceita. Mas isso você só entende quando você tá bem resolvida com você mesma. E qual é a verdadeira natureza disso? É uma insegurança fantasiada de generosidade. Você acha que você tá sendo generosa com as pessoas, servindo, cuidando, mas não é. É só uma insegurança, é só uma carência de amor. Porque você faz esperando o amor em troca, esperando a aceitação de volta. Isso é uma carência emocional, alimentando o seu próprio autoabandono. Porque você se abandonou de si mesma, se anulando completamente. E quando você tenta agradar a todos, você sacrifica a sua própria essência. Essa necessidade constante de aprovação externa revela um vazio interior que busca ser preenchido pelo reconhecimento dos outros. Mas quando você está completamente cheia do amor que Deus tem por você e de quem você é nele, você não precisa mais dessa aceitação externa, porque você já tem certeza do quanto você é amada. E se na infância a sua identidade não foi afirmada, ou seja, se você cresceu ouvindo críticas, sendo comparada, o inconsciente aprende que, bom, eu preciso fazer mais para ser vista. Isso acontece quando pais ou responsáveis condicionam o amor a conquistas e bom comportamento. A criança internaliza que seu valor está no que faz, não em quem ela é. Então, frases como: "Ai, por que você não é como seu irmão? Por que você não faz como ele?" Ou "eu esperava mais de você." E essas frases criam feridas. Mas na verdade, pode ser que em algum momento seus pais falaram isso, como eu falei lá atrás. Isso não significa que eles
não te amaram. Só significa que naquele momento você internalizou uma frase que pode estar aí gritando dentro de você até hoje. E é sua responsabilidade se curar disso. É uma ferida que quando você era criança, você não sabia lidar, mas agora você é adulta. Deus já te deu todas as ferramentas para que você consiga lidar com isso e ressignificar isso. Então, talvez você tenha crescido assumindo responsabilidades além da sua idade, como por exemplo, cuidar de um irmãozinho ou cuidar da casa. Às vezes, não que isso seja errado, mas acontece muito nas famílias, né? Da mãe, dos pais trabalharem e acabarem, por exemplo, o filho mais velho, a filha mais velha, sendo responsável por ajudar na casa, sendo responsável por cuidar do irmãozinho ou da irmãzinha. E aí você entendeu que se você assumisse responsabilidades e fizesse mais e mais coisas, você é amada. Mas não era isso, entendeu? É que você não tinha capacidade de entender a situação. E hoje você tem. E aí, quando você era elogiada, apenas quando você servia ou ajudava alguém. Isso também pode acontecer. Ou sentindo que as suas necessidades eram menos importantes e aprendendo a esconder as suas emoções negativas, porque talvez ali em algum momento quando você foi expressar, você não foi acolhida como você precisava. Mas agora você tem as ferramentas para acolher essa criança ferida. Então é sua responsabilidade tomar as rédeas dessa sua vida hoje, dessa criança ferida, e entender que seus pais fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. E agora cabe a você se curar disso e se libertar disso. Porque afinal é uma prisão viver presa numa ferida tão antiga e que hoje faz com que você fique buscando amor e aceitação o tempo todo. Quais são as consequências disso? A sua autoestima vai lá embaixo. Um dos primeiros sintomas quando a gente começa a viver para agradar o outro é a autoestima ir lá para baixo. Esse é um dos primeiros sintomas. Sua autoestima fica totalmente distorcida. Outra consequência é a dependência desse olhar do outro para você, porque a sua autoimagem se baseia no olhar do outro, quando na verdade você já foi olhada. Outra consequência é a autocobrança, e aí você se cobra cada vez mais por ser mais e mais útil, mais e mais serva, mais e mais disponível. E a outra consequência é a sua perda de identidade. Você não sabe mais quem você é. Porque você tá tão acostumada a servir e se anular que você já não sabe mais do que você gosta, o que te dá prazer, que você já não sabe mais se você gosta de pizza ou de pastel. Porque muitas vezes, sabe o que nós mães principalmente fazemos? Eu já me peguei fazendo isso. Eu gosto de pizza de rúcula com tomate seco. Ninguém gosta, mas eu gosto. E quantas vezes eu já me peguei não comprando porque aqui em casa só eu que gosto. E daí? E por causa disso você não vai comer uma vez ou outra algo que você gosta? Nós fazemos muito isso, gente. São nas coisas pequenas que você começa a observar e aí você olha e fala, meu Deus, até isso eu deixei de fazer por mim. Até simplesmente comer uma pizza de rúcula com tomate seco. E aí você só compra pizza do que todo mundo gosta, não compra do que você gosta, nunca. Eu não tô falando que você tem que só fazer o que você gosta agora, não é sobre isso. É sobre você só agradar os outros. É sobre isso. É sobre você viver em função de agradar os outros e nunca se agradar e nunca fazer algo por você. E qual é o caminho para se curar disso? É você reconhecer esse padrão, porque isso pode romper com essa necessidade de aprovação. E este é o primeiro passo para a verdadeira libertação. A cura começa com consciência, quando você traz do inconsciente para o consciente, porque até agora você agiu inconscientemente. Então tá tudo bem, mas a partir do momento que você trouxe para a consciência, aí você consegue tomar as rédeas disso. Nós aprendemos na nossa fé que Deus ele habita no nosso consciente. E na psicanálise nós aprendemos que quando nós trazemos o que está no nosso inconsciente para o consciente, é que aí nós podemos ir em busca e trabalhar a nossa cura. Então, se a cura está no consciente, se Deus habita no nosso consciente, tá tudo muito claro, porque ele vai nos ajudar nessa cura, mas a gente tem que abrir essa porta, né? Mexer nessa ferida. Então observe seus comportamentos sem julgamento. Perceba quando você está se anulando só para agradar
Em seguida, pratique estabelecer limites saudáveis. Aprenda a dizer não. Você não precisa dizer sim o tempo todo. Sabe? Quantas vezes a gente já se pegou dizendo sim, mesmo querendo dizer não? A gente faz muito isso. Diga não. Se você não quer, diga não. Se você não pode, diga não. Você não precisa dar satisfações. Fala, ai, hoje não dá. Hoje eu não posso. Hoje eu não consigo. Pronto. Não fica se justificando. Não precisa ser grosseira. Não precisa ser estúpida. Nada disso. Só falar, puxa, hoje não dá. Hoje eu não posso. Hoje eu não consigo. Pronto, tá tudo bem. Cultive o autoconhecimento, pratique isso. Redescubra coisas que você gosta, seus desejos, seus valores e até as suas necessidades mais autênticas que você sufocou durante todo o tempo. Às vezes você só quer caminhar no sol e você não faz. Às vezes você só quer tomar um café com uma amiga. Ou então você quer sair para dançar com seu marido. Tente redescobrir as coisas que te dão prazer. Porque é esse prazer que nos deixa apaixonadas pela vida e por nós mesmos, e nos traz alegria e nos mantém alegres e contentes. E é através desse contentamento que a gente consegue ver Deus dentro de nós. Trabalhe a sua autocompaixão. Pare de ser tão cobradora de você mesma. Se olhe com mais gentileza. A mesma gentileza que você pratica com os outros. A mudança pode levar um tempo, sim. É normal que você recaia algumas vezes. Mas lembre-se sempre que o seu valor não está condicionado ao que você faz, mas em quem você é, na sua essência. E aí você tem a possibilidade de se olhar com uma nova perspectiva, de se enxergar com os olhos da fé e não da carência emocional. E essa mudança de perspectiva é transformadora e libertadora. Como eu disse, você vai sentir alegria de viver. E essa alegria vai contagiar as pessoas à sua volta. Porque você vai estar leve, você vai estar bem com você mesma. E quando nos vemos pelos olhos da fé, reconhecemos o nosso valor intrínseco como filhas amadas de Deus. E não precisamos provar o nosso valor através de ações ou da aprovação externa. Somos amadas não pelo que fazemos, mas por quem somos. E essa perspectiva nos liberta de ficar aí constantemente querendo agradar. Nos permite estabelecer limites saudáveis nas relações e honrar as nossas necessidades e viver a partir da nossa verdadeira identidade. Aos poucos, a voz da carência vai sendo substituída pela voz do amor incondicional. Você é preciosa aos olhos de Deus, diz lá em Isaías 43:4. Você é preciosa aos olhos de Deus. E quais são os impactos na saúde que ficar se anulando pode trazer? Mulheres com baixa autoestima têm mais depressão. E aí você fica um tempão se anulando, até que a depressão, bate à sua porta. E você não entende por quê. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me anulei tanto que a depressão bateu na minha porta. Mulheres com a baixa autoestima têm dificuldades em colocar e impor limites. Não conseguem dizer não. E aí existe um desequilíbrio, né? Relações desequilibradas, amizades desequilibradas, casamentos desequilibrados, relacionamento entre filhos desequilibrados, porque você não sabe impor limites. Ah, Bárbara, mas se eu não agradar, ninguém vai me querer. Pelo amor de Deus, quem só te quer quando você agrada não ama você. Só ama o que você oferece. Nossa, mas eu não sei quem eu sou sem cuidar dos outros. Então tá na hora de você se reencontrar, porque Deus quer te revelar a si mesma. Ah, Bárbara, mas se eu me priorizar, vão me achar egoísta. Egoísmo é você viver só pra si. Você acolher o que você sente não é egoísmo, é autocuidado, é amor próprio.
é amar ao próximo como a ti mesmo, porque o amor próprio é base do amor ao próximo e não sobra. Egoísmo é você viver uma vida totalmente voltada para se satisfazer pessoalmente, profissionalmente, relacionalmente e emocionalmente. É você só viver por prazeres. Isso é egoísmo. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de um servir que é prazeroso. Mas é prazeroso porque você se acolheu e se amou primeiro. Porque aí você não depende do amor do outro para se amar, para se sentir amada. Reflita sobre isso. E quais são os jeitos errados de lidar com essa autoanulação? É se medir pelo olhar do outro. Isso é completamente errado. Ou fazer comparações, se comparar. Cada um é cada um, cada pessoa tem a sua história, a sua vivência. E cada um chegou onde chegou baseado nessa história, nessa vivência. Não existe comparação. Você é única e preciosa aos olhos de Deus, na sua singularidade. Se definir por críticas ou expectativas dos outros também é uma maneira errada de lidar com essa ferida emocional. E reprimir as suas vontades, então, completamente errado. Eu não estou dizendo que você tem que fazer só suas vontades. Eu estou dizendo que você não pode anular as suas vontades só para agradar o outro. E o jeito certo é se olhar com os olhos da graça, enxergar a si mesma através da perspectiva divina, não das opiniões das pessoas a seu respeito. Tem uma música que eu gosto bastante, Eu Sou Quem Dizes Que Sou. Ela é bem legal porque é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui. O que as pessoas falam não te define, a sua história não te define, o que você passou na sua vida não te define. Você é o que Deus diz que você é, filha preciosa aos olhos dele. Outra maneira correta de lidar com isso é resgatar a sua verdade na própria palavra, que são esse tipo de versículos que diz o quão valorosa você é. E o próximo passo é construir a sua identidade, não uma performance, não uma personagem, é viver autenticamente. E um caminho para isso é você fazer o que eu sempre faço. Trabalhar a sua escrita. O que você faz para agradar? E o que você evita por medo de desagradar? Já pensou sobre isso? O que você faz para agradar? Pegue seu caderno, que eu sempre falo por aqui. Pegue seu caderninho e escreva lá. Esse é o exercício de hoje. O que eu faço para agradar? Escreva numa folha. Em outra folha você escreve o que eu evito por medo. Esse exercício ajuda a identificar padrões de comportamento baseados na busca de aprovação externa, revelando áreas onde você pode estar vivendo para atender expectativas alheias em vez de ser autêntica. Mas eu tô falando de autenticidade de verdade, não aquela que eu falei ao meu respeito. Quer ser grosseira, quer ser mal educada, intrusa. Não, isso não é autenticidade, isso é falta de educação mesmo. Né? Eu tô falando de você poder ser quem você é, dizer não quando você quer, dar a sua opinião sem precisar desvalidar o outro, dar a sua opinião quando alguém perguntar, não quando ninguém perguntar, tá? Daí você não fala. Mas dar a sua opinião sem precisar humilhar, desvalidar ninguém, só falar o que você pensa mesmo, sendo você mesmo. Lá em Salmos 139, leia ele, porque lá Deus fala com a gente intimamente. Destaque as passagens que tem nesse salmo, onde Deus afirma o seu conhecimento e intenção na sua criação. Você é criação de Deus. Tu me sondas e me conheces, formaste o meu interior, maravilhosas são as tuas obras. Você é a obra do Senhor. E se você é essa obra maravilhosa, por que não se acolher e acolher essa ferida? Até para que você não despeje sobre os outros a sua ferida. Porque é isso que acontece quando a gente fica muito tempo ferida. A gente acaba transbordando nas pessoas à nossa volta aquilo que está ferido em nós. E a gente acaba ferindo as pessoas que a gente ama. E aí, pergunte-se a si mesma: se eu não precisasse agradar ninguém hoje, o que eu faria de diferente? Reflita sobre isso, escreva isso, tire um tempo para você refletir. E quando você se pegar querendo novamente agradar o outro, pense por que você está fazendo aquilo. Faça uma autoanálise. Com o tempo, você vai criar essa prática e aí você vai ficar boa nisso.
E aí você vai conseguir se policiar. Não preciso fazer isso para agradar. Escreva uma carta para você. Hoje eu decido me enxergar com os olhos que Deus me vê. Eu não sou o que os outros esperam. Eu sou filha, amada, aceita, acolhida e posso viver em paz sendo quem eu sou. Escute essa música, pesquisa lá. Eu sou quem dizes que sou. E ouça essa música. Integre ela nesse momento de que você tá ali se autoanalisando, que você tá ali se questionando. Fique escutando essa música enquanto você faz esse exercício. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você nesse momento. E faça essa oração: Senhor, cura em mim essa distorção da minha imagem. Me mostra que eu não preciso me esconder para ser aceita. Me ajuda a me enxergar com teus olhos. Eis que estou à sua porta e bato. Deus já sabe como você tá. Ele já sabe. Você só precisa reconhecer e assumir isso e orar a respeito disso. E olhar para isso sem julgamento, sem culpas e se acolhendo. É um processo que você vai caminhando em rumo à cura e vencendo esse esgotamento emocional em que você mesma se colocou. Faça essa afirmação: eu sou digna de amor, eu posso ser quem sou, sem medo, sem máscara, sem culpa. Repita essa afirmação diariamente, se for preciso, para que você consiga reprogramar os seus pensamentos. Eu sou quem dizes que sou. Eu espero que esse episódio tenha tocado o seu coração e que você tenha conseguido olhar que você não precisa mais deixar de ser quem você é. Eu espero do fundo do meu coração que tudo que eu falo aqui possa ajudar você a vencer o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Pelo contrário, usando a sua fé como uma escada, como um apoio para que você consiga vencer esse esgotamento emocional, essas feridas que você tem e nem sabe de onde vem. Conte comigo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e nós nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo e até lá!